noite de rodada da Sul Fronteira, que tem Guarani de Venâncio e Lajeadense, rodada da Série A, que tem Flamengo Internacional, Grêmio e Figueirense. Agora, no Papo de Boleiro. Olá, hoje é dia de rodada e o Lajeadense tem um jogo importante lá em Venâncio Aires, daqui a pouco no Edmundo Faz, pela Sul Fronteira, Diogo Botti. Noite para carimbar, quem sabe, a primeira colocação do grupo, né, Márcio? Já que tá igual ao Grêmio no número de pontos, vence no saldo de gols. Em caso de nova vitória do Lajeadense, a gente abre 3 pontos. E aí na última rodada tem o confronto direto contra o próprio Grêmio, em Porto Alegre, né, para aí definir quem será o primeiro colocado dessa chave. A tendência, no caso, como o Lajeadense hoje está bem melhor no saldo de gols, se vencer ainda vai aumentar esse saldo. Então na última rodada provavelmente o Grêmio teria que golear para tirar esse primeiro lugar do Lajeadense. Então uma vitória importante, reedição da final da Copa Fernandão, né, 2 jogos muito duros, a gente não conseguiu vencer o Guarani ainda nesse ano, né? Foram 3 empates. Então, quem sabe hoje uma chance de vitória aí. Os titulares voltam, né, já que lá contra o Bagé foi um time misto. E agora novamente os titulares estão em campo. A ausência fica por conta do Michel, que realmente foi constatada uma fissura no tornozelo. O jogador não deve mais voltar a atuar esse ano, é parado pelo menos 30 dias, até que conquistar recondicionamento físico e tudo mais, deve encerrar a temporada, né? O Lima deve ser o centroavante ao lado do Gilmar formando o ataque. E outro que está fora é o Lucas Vinck por suspensão. E ontem nós fizemos uma explicação aqui de como funcionava esse esquema do segundo semestre do gaúcho, do futebol gaúcho aqui, da Federação Gaúcha de Futebol. E a notícia de hoje é a melhor de todas, né, Diogo Botti? Teremos Super Copa Gaúcha aqui na Lajeado. Super Copa, mais uma conquista do presidente Mário Dutra, né, Marcos? Essa questão dessa relação dele com o presidente Noveleto acabou facilitando essa questão dessa Copa, da realização dessa competição aqui, que deve reunir, agora está certo, o campeão da Copa Fernandão e mais os 3 vencedores das Copas Metropolitanas, a Metropolitana, Serrana e a Sul Fronteira. Então são 4 times. Se o Lajeadense por acaso vencer a Sul Fronteira também, entra o vice da Sul Fronteira nessa competição. E se times como Inter, Grêmio, Juventude estiverem nessa Supercopa Gaúcha, automaticamente a vaga na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem estará com o Lajeadense. Beleza de notícia aí. E a decisão, então, esses jogos, os grandes jogos... Já tem data, inclusive, 21 e 23 de novembro no Estádio Alvesul. Semifinais, as 2 semifinais no dia 21 e a grande final no dia 23, que é um domingo. Beleza, então Estádio Alvesul lotado de novo, igual tivemos. Pô, tem que ter, né? Agora, por favor, um campeonato reunindo 4 equipes aí. Vai vir gente de todo o estado, né? A torcida da gente tem que fazer a diferença. E é muito provável que sejam essas grandes equipes, né, Diogo? Provavelmente, né? Quem sabe aí o Grêmio, caso conquiste o Lajeadense e a Copa Sul Fronteira, talvez o Grêmio for vice, né? O Grêmio já está lá também, o Inter também vem bem na outra, na Metropolitana. Tem a questão do Juventude na Serrana, então existe a possibilidade grande, não é pequena, dessas equipes estarem nessa Supercopa, que daí seria uma bênção já, né? Sem precisar disputar vaga na Copa do Brasil e na Copa da Série D do Brasileiro do ano que vem. E o D'Alessandro não vai poder participar do jogo contra o Flamengo daqui a pouco pelo Campeonato Brasileiro, que o Internacional já está lá no Maracanã para esse jogo desta noite. Mas, nos bastidores, ele já está organizando um jogo beneficente, né, Diogo Botti? Veja aí na matéria da linda Natália Mauro, um espetáculo de repórter. Dá uma olhada. O lançamento oficial do evento Lance de Craque, um gol pelas crianças, foi realizado pelo embaixador do projeto D'Alessandro. A partida de futebol beneficente será realizada no dia 27 de dezembro no Beira-Rio e diversos craques do futebol mundial já confirmaram presença. Em azul, Magrão, Charles Arangues, Poder, Lugano, Hernan Dias, Gabriel Renzi, Facundo Viroga, Sorondo, Gustavo Endres, Ramón Díaz. Hola, soy Jorge Sampaoli, entrenador del seleccionado chileno. Quería comunicarles mi presencia en el evento Lance de Crack, un gol para los chicos. Aqui é o Nilmar, estou aqui para convidar todos vocês para vir participar dessa grande festa de final de ano. Após apresentar o evento, Dali distribuiu autógrafos e brincou com as crianças das instituições beneficiadas. Parte da renda será dividida entre 5 instituições: a ACD, Pão dos Pobres,
Educandário São João Batista, Centro Social Padre Pedro Leonardi e Casa Aberta. E nada melhor que o Beira-Rio para sediar este grande evento. O sócio do Internacional terá prioridade na compra durante a primeira semana. Os ingressos serão comercializados a R$ 20 na superior e R$ 40 na inferior. Para adquirir o seu, basta ir na CAS, no site ingresso.com ou na bilheteria quando houver vendas de ingresso. E o craque manda um recado para você. Torcedor colorado, como vocês já sabem, dia 27 de dezembro a gente vai fazer um jogo beneficente no Beira-Rio, no nosso estádio. Conto com o apoio de vocês, espero vocês. Não tem camisa, não tem cor, é pelas crianças. Vamos unir força para que a gente possa ajudar a quem mais precisa. Um abraço. Depois da matéria, Diogo, vamos ao jogo de hoje. Prestou atenção na matéria? Muito. Baita iniciativa do D'Alessandro. Eu acredito. É bom esse argentino. Tem matéria não. Tem jogo hoje à noite, daqui a pouco, Flamengo e Internacional. 19h30 no Maracanã. Já como o Márcio falou, sem o D'Alessandro, né? A dúvida do Abel está aí no meio campo, ele não revelou durante os treinamentos de ontem. E o Inter deve ser anunciado momentos antes da partida nessa questão do meio campo, né? Quem será o substituto do argentino e se haverá manutenção de um outro jogador no meio campo, né? A tendência é que o Alex seja mantido ao lado do Arangues e do Williams, e as outras duas vagas aí terão 3 pretendentes, vamos dizer assim, o Jorge Henrique, o Valdívia e o Alan Patrick, que vem sendo titular, mas não vem tendo bom aproveitamento. Então talvez esteja um mistério, vamos dizer assim, pouca coisa, né? Esses 3 jogadores brigando por 2 vagas, com o Nilmar na frente confirmado. A torcida chegou a falar, e a imprensa também falou, na possibilidade do Índio ir ocupando a zaga, né? Estando na zaga, mas o Índio também não foi. Na verdade, a questão do Índio ali até surgiu no início, com o Paulão, a suspensão do Paulão, o Índio até surgiu como opção. Mas tem a questão do ritmo de jogo e tudo mais, com a idade vai ficando um pouco mais pesado isso aí. E o Alan Costa, que deve ser o escolhido pelo Abel nessa noite, é um menino e tal, da categoria de base do Inter, mas um jogador que já vem dando uma resposta muito positiva já no grupo, desde o ano passado, né? Então deve ser escolhido também. O Thales é outra opção para a defesa, mas eu acho que mesmo a vaga deve ficar com o Alan Costa. Muito mistério também na arena, porque o Filipão fez mistério a semana inteira sobre o time e tal, meio que já é encaminhado o time dele. O Filipão tá fazendo mistério desde que chegou no Grêmio, né? Nossa! O Grêmio que hoje pega o Figueirense também, daqui a pouco pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo de 3 pontos aí pro Grêmio, para quem tem busca pretensão do G4, né? O jogo contra o Figueirense, que vem ali mal das pernas, vamos dizer assim, cambaleando na faixa de baixo da tabela, e o Grêmio aí tem que ter totais condições de buscar o resultado, ainda mais porque conta com a volta do Barcos, né, e do Dudu, que jogadores que não atuaram lá em Goiânia, né. O Rodolfo é uma dúvida, deve persistir até o final. O jogador voltou a treinar no início da semana agora, mas ainda continua sentindo problema no joelho e talvez seja vetado pelo departamento médico do Grêmio. Caso não atue, o Bressan segue na defesa. Mas e no meio campo a questão do Alas também está suspenso. Aí a tendência é que o Riveiros seja o companheiro do Felipe Bastos e do Ramiro no meio campo. O Rodolfo foi um dos nomes que agradou este ano no tricolor, né? Tanto que o Grêmio efetivou a troca dele pelo Souza, né, junto ao São Paulo. O Rodolfo é jogador do Grêmio agora. No início a transação era por empréstimo, agora o Grêmio confirmou. O Rodolfo fica no Grêmio e o Souza fica no São Paulo. Bom, ontem à noite, na terça-feira à noite, nós tivemos um jogo pela Série A. Foi Bahia e Atlético Mineiro. 1-1. O Atlético deu uma seguradinha. Né? Cedeu o empate pro Bahia. Então, 1-1, nós vamos ver os gols, os dois, do Atlético também, o do Bahia. Abrindo a 30ª rodada da Série A, Bahia e Atlético Mineiro empataram em 1-1 na Fonte Nova. Após cruzamento de Douglas Santos, Luan subiu e cabeceou no canto para abrir o placar. O Bahia empatou após o lançamento de Wellington e a conclusão de Guilherme Santos. Além de Atlético Mineiro, de Bahia e Atlético Mineiro, nós tivemos quase toda a rodada da Série B, Diogo. Vamos lá então. Na tela? Ou tu quer botar os gols primeiro?
Não, bota na tela, né? Depois a gente vê os gols. Até para os resultados, então, o Oeste perdeu em casa para o América Mineiro por 3-1, a Ponte Preta fez 3-1 no Avaí, o Paraná venceu a Portuguesa por 1-0, o Sampaio Corrêa fez 3 no Bragantino, o Icasa venceu o Ceará por 2-1, o América de Natal fez 2-0 no Vasco, segunda derrota seguida do time carioca, o Joinville fez 3-0 no ABC, o Atlético Goianiense fez 3-0 no Luverdense. Se é para perder, vamos perder valendo. Cachopa, bravo. O Boa Esporte ficou no 1-0 do Náutico. A rodada será completada no dia 28/10 com Santa Cruz e Vila Nova de Goiás. É isso aí. Agora sim, os gols da Série B. No Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o Avaí por 3-1. Renato Cajá tocou para Cafu e abriu o placar para a Ponte. O Avaí empatou com Pablo de cabeça. A Ponte fez o segundo com Renato Cajá e ampliou com Brian. Na Arena Joinville, 3 gols de Edgar Júnior na vitória do Joinville sobre o ABC de Natal. Após lançamento de Bruno Aguiar, Edgar correu por trás na marcação e abriu o placar. Cruzamento pela esquerda e o camisa 11 subiu para fazer o segundo. Para fechar, o atacante aproveitou a saída do goleiro Gilvan e ampliou. Jogando em casa, na Arena das Dunas, o América de Natal venceu o Vasco por 2-0. Rodrigo Pimpão arrancou do meio de campo, driblou Douglas Silva e bateu colocado para fazer o primeiro. Após cruzamento de Daniel Costa, Isaac completou. No Romeirão, o Icasa venceu o Ceará por 2-1. Nilson marcou para o Icasa. Magno Alves empatou. Após passe de Ivonaldo, Lucas Gomes decretou a vitória do time mandante. Em Varginha, Romão marcou o gol do Boa Esporte, que venceu o Náutico por 1-0. No Castelão, em São Luís, 3-0 para o Sampaio Corrêa sobre o Bragantino. E o Tinho abriu o placar. Pimentinha driblou a defesa e fez o segundo. Depois, Pimentinha apareceu novamente para fechar. 3-0 também no Serra Dourada, na vitória do Atlético Goianiense sobre o Luverdense. No primeiro gol, Kaique matou no peito e concluiu de bicicleta. Pouco tempo depois, Kaique foi lançado e chutou forte para marcar o segundo. Inspirado, o atacante ainda deu belo passe para o gol de Diogo Campos. Em Itápolis, o América Mineiro venceu o Oeste por 3-1. Jô chutou forte de fora da área e abriu o placar para o América. Após cobrança de falta, Lelê aproveitou a sobra e empatou para o Oeste. Gilson arrancou e rolou para Williams marcar o segundo do América. Williams ainda marcou o terceiro do time mineiro. E no Dorival Brito, Thiaguinho arrancou pela esquerda e cruzou na medida para Adailton marcar de cabeça e fazer Paraná 1, Portuguesa 0. Não tem mais fim de gol, é muito gol. 3 também, né? 3 Verdes, 3 Joinville, nossa senhora, 3 Sampaio Corrêa. Tá louco. Bom, mas a gente tem expectativa de muitos gols, além de Flamengo Internacional, Grêmio e Figueirense, que mais tem pela Série A hoje à noite. Na tela para nós então, agora às 19h30, além do Flamengo enfrentando o Inter, o Corinthians enfrenta o Vitória, o Cruzeiro enfrenta o Palmeiras, o Criciúma enfrenta o Atlético Paranaense. Às 21 horas a gente tem Curitiba e Botafogo, Grêmio e Figueirense. Fechando a rodada às 22 horas, o Santos enfrenta o Fluminense, a Chapecoense recebe o São Paulo e às 20h30, em função do horário de verão, o Sport enfrenta o Goiás. Às 22h30 então? 22h30. Joguinho. Esse já pensou se o Inter joga lá? Não tem o Inter amanhã no jornal, né? Não, esquece, né? Pegar o jornal de manhã. Bom, nós ficamos na torcida pelo Lajadense contra o Guarani e também pelos times gaúchos aí na Série A do Brasileiro. Voltamos amanhã, que é quinta-feira, para falar o resultado de todos esses jogos, depois do Redação Informativa. Até mais. Um abraço.